Vamos lá, questão 180, caiu no exame do Enem 2023, versão PPL, cor amarela. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara existem dois visores, o primeiro indicando o quanto de temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto e o segundo indicando a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Então nós temos dois visores, a primeira indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída e o final, o segundo, vai ser a temperatura naquele momento. Então são dois. O primeiro, quanto deve ser diminuída, e o segundo, a temperatura naquele momento. Foi iniciado um teste nessa câmera quando o líquido, a temperatura é de 30 graus Celsius. Então a temperatura inicialmente é de 30 graus Celsius. Foi colocado em seu interior. Ele estava programado no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. Então esse aqui é o visor que vai indicar quando deve abaixar a temperatura. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Então ficaram 5 minutos, diminuindo 1,4 graus Celsius por minuto. Aí depois disso, trocou aqui o valor que aparece para diminuir, que foi diminuído de 0,5. Então era 1,4 menos meio, ficou 0,9. Ao final de 15 minutos, foram mais 10 minutos, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 em relação à última marcação. Só muita informação aqui, tá? Vamos construir uma tabela para ficar mais fácil de organizar esses dados. Um dos objetivos desse teste é que ao final de 30 minutos a temperatura do líquido seja 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos, relativamente ao início do teste, o novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor, que é aquele visor que indica quanto devemos diminuir. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste. Senhores, muita informação, tá? Vamos colocar aqui uma tabelinha para tentar facilitar o nosso trabalho. O que temos que levar em consideração aqui? O primeiro visor, não é? Vamos chamar assim de visor 1. O segundo visor, visor 2. E o tempo, né? O tempo que vai acontecer as coisas. Também é importante. No primeiro momento, a temperatura estava marcando 30 graus. 30 graus vai ser aqui, o segundo visor. Está marcando 30 graus. O primeiro visor vai ser aqui, de 1,4, que é quanto precisa diminuir. Isso aconteceu por 5 minutos. Então, após 5 minutos, vai ter a primeira mudança, não é? Mas quanto que mudou? Olha, nós temos 30 graus Celsius e durante 5 minutos vai diminuir a cada minuto 1,4 graus. Então, ficou 30 menos 5 vezes 1,4, 7. 30 menos 7, 23. Então, após 5 minutos, chegamos a 23 graus. E no próximo momento, ele fala aqui, que o valor que diminuímos vai ser diminuído em 0,5 graus. Então, se era 1,4, se eu tiro meio, fica 0,9. Isso vai acontecer até o final de 15 minutos, ou seja, durante 10, porque tinha passado 5, 5 mais 10, 15. Então, vai ter 23 graus Celsius inicialmente, e vamos retirar menos 10 vezes o 0,9.
Então ficou 23 menos 9. 23 menos 9 é igual a 14. Então, agora a temperatura está em 14 graus. E continuando aqui a leitura, ó, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3. Se foi aumentada, era 0,9 mais 0,3, agora é 1,2. Em relação à última marcação. Continuando. Um dos objetivos desse teste é que ao final de 30 minutos a temperatura do líquido seja 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos, relativamente ao início do teste, o novo ajuste deve ser feito. Então aqui chegou até os 25 minutos, certo? Chegou até os 25 minutos, então vai ser aqui, ó, mais 10. Já tinha 5, mais 20 e 25. Então estamos com 14 menos 10 vezes 1,2. 10 vezes 1,2. 14 minutos. 10 vezes 1,2 é 12. 14 menos 12 é igual a 2. Então, nesse momento, a temperatura é de 2 graus Celsius. 2 graus Celsius. E, no final de tudo, queremos chegar a 0 graus Celsius. Se queremos chegar a 0 graus Celsius, e vai ser durante 30 minutos o processo, 30 minutos o processo, aqui, olha, faltam 5 minutos para chegar a 30. Já tem 25, mais 5 vai bater 30. A pergunta é: que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor? Então, tem esse visor aqui, ele vai vir para cá, eu vou calcular quanto ele é primeiro. Tem que ser um valor X que eu não sei qual é ainda. Vai ser durante 5 minutos. Então, nós temos aqui, ó, 2 graus Celsius menos 5, que isso aqui é quanto diminui. 5 vezes X tem que ser igual a 0 no final. Por que 0? Porque ele fala que o objetivo é chegar a 0 no final de tudo. Olha, queremos chegar a 0 graus Celsius. Então, resolvendo essa loucurinha aqui, vai ficar 2 igual 5 vezes x, 5x. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 2 dividido por 5. X é igual a 0,4. Então, o x aqui tem que ser exatamente 0,4. Porque a pergunta é: que alteração deverá ser feita para que ele chegue no 0,4? Está no 1,2. 1,2 para chegar no 0,4 tem que diminuir 0,8, certo? 1,2 menos 0,8, ó, eu vou chegar no 0,4. Então, a resposta que fala isso, ó, é a letra D. Diminuir 0,8. Então, essa é a resposta de nossa questãozinha que está na tela. Uma questão estranha, uma questão diferente, mas que tem o seu charme, né, pessoal? Sem dúvida, uma questão, sim, que tem o seu charme. Questão pronta, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, não se esqueça de ativar o sininho, deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, pessoal? Então, bons estudos aí, até a próxima.